Olá, meu querido e minha querida, tudo bom? Essa semana, o assunto, o texto que nós vamos abordar, preparando o domingo, ele é muito sério e, no meu entendimento, precisa ser tratado sempre com muito cuidado, com muita cautela. O tema dele é a superioridade da nova aliança. São 13 versículos, o capítulo 8 inteiro. Nós vamos ler apenas os versículos iniciais para essa nossa breve reflexão. Diz assim: o ponto principal do que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. Ele está fazendo uma contraposição entre a antiga aliança que foi firmada com Moisés no Sinai e, mais do que isso, quando o Senhor manda que Moisés construa um santuário aqui na terra, evidentemente. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender nesse texto é que essa nova aliança foi firmada por um sacerdote superior. Jesus Cristo é superior aos sacerdotes arônicos, essa é a ideia do texto. O texto mais adiante, porque ele vai avançando até o versículo 13, conforme eu falei, ele diz que também esta nova aliança é ministrada num lugar superior, que é o próprio céu, o próprio trono de Deus. É ali onde ela é ministrada, é ali onde reside o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, que ressuscitou. Por isso que ele continua exercendo o seu ministério sacerdotal, digamos assim, para sempre. E na antiga aliança encerra, sempre que um sacerdote morria, ali encerrava e encerrou de forma definitiva no ano 70 com a destruição do Templo de Jerusalém. Hoje, mesmo dentro do judaísmo, já não existem mais sacerdotes nem levitas. O judaísmo vive hoje o que se chama de judaísmo rabínico, que se reúne se reúne numa sinagoga em torno de um rabino, digamos assim. Ele é a liderança, que não é um sacerdote, que não cumpre o papel de sacerdote do Antigo Testamento. E o texto de Hebreus diz então que seu fundamento é superior, ou seja, o fundamento desta nova aliança inaugurada com Jesus Cristo. Do versículo 6 até o 13, o autor de Hebreus fundamenta a superioridade dessa nova aliança toda no Antigo Testamento. Usa textos de Jeremias e outros textos que são importantes para a compreensão do sacerdócio de Jesus Cristo e, mais do que isso, da nova aliança. Os cristãos vivem a nova aliança ou na nova aliança. A nossa fé é cristocêntrica. Nós cremos que só existe salvação mediante Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Essa é nossa fé, porque a nossa fé tem como base a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamentos. Por que foi que no começo eu disse que é um texto que deve ser tratado sempre com muita cautela? Porque é a nova aliança que é superior. Não sou eu, não é você que crê no Senhor Jesus Cristo. A nossa condição é a de pobre, miserável, pecador, que se não fora a graça de Deus, se não fora Jesus Cristo morrer na cruz pagando pelos nossos pecados, nós estaríamos perdidos. Por esforço próprio, nós não chegaríamos nem a ver as janelas do céu, nem as placas indicando o caminho do céu, se assim fosse possível. Por isso que nós cristãos precisamos ter uma postura de humildade frente ao mundo, ainda que nós creiamos que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ainda que essa seja a fé que nós professamos, isso não é motivo de orgulho, de nos enchermos de nós mesmos, não é motivo para querermos eliminar outras religiões, varrer do mapa outros grupos religiosos que não têm a mesma fé, que não professam a mesma fé.
O cristianismo, lá no seu nascedouro, ele não tem essa visão belicista de eliminar o diferente. Muito pelo contrário, ele convive com o diferente, mas propondo uma contracultura, propondo uma cultura diferente, uma forma de viver diferente, que a máxima não era matar em nome da cruz, mas era morrer em nome da cruz. Essa é a grande diferença entre o cristianismo nascente e o cristianismo, e certo cristianismo que nós vemos hoje pregar-se na nossa nação, é que o cristianismo nascente, ele morria por Cristo e não matava por Cristo. A nova aliança nos chama a morrer por Jesus Cristo e não a matar em nome de Jesus Cristo. Por isso que ela é superior. Por isso que essa nova aliança é muito maior do que a antiga aliança que havia sido firmada com Moisés no Sinai. Que não nos esqueçamos destas palavras nesses tempos difíceis, belicosos, quando muitos querem ver o diferente eliminado, varrido do mapa. Que Deus o abençoe, que você tenha uma semana coberta pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, e que você nunca se esqueça que, embora crendo no único que nos leva a Deus, nós somos miseráveis pecadores.